E Everton Ribeiro já aceitou a proposta do Al Nassr. No vídeo de hoje do canal da Nicola te conto o que falta para que o Flamengo venda um de seus principais jogadores. Também quero falar sobre uma estratégia da Globo para diminuir a audiência da Libertadores no SBT e no Fox Sports. Preciso te atualizar sobre Rodriguinho. Que história é essa de que ele pode pintar como um reforço do Corinthians? Tem novidades ainda sobre a emboscada armada por torcedores do São Paulo contra o próprio ônibus do clube. Novidades também sobre Marcos Paulo, que assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid e vai deixar o Fluminense sem render qualquer centavo. E por último, mas não menos importante, Jorge Sampaoli ameaçando deixar o Atlético. Te conto o motivo a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de começar a passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre Marcos Paulo, uma das maiores promessas dos últimos tempos do Fluminense. Existia enorme expectativa em relação a ele, da possibilidade dele arrebentar dentro de campo e se tornar o jogador mais caro já vendido pelo Fluminense em toda a história. Esse recorde pertence ao Gerson, vendido para Roma por 17 milhões de euros. Mas, ao contrário das expectativas, a realidade é muito triste para o torcedor carioca, ou mais especificamente para o torcedor do tricolor carioca. O Marcos Paulo assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid e se muda para a Espanha na metade do ano sem render qualquer centavo ao Flu. Informação sobre o pré-contrato foi divulgada pelo Marca e confirmada por mim junto a um dirigente, a uma pessoa muito próxima ao Marcos Paulo. Diante desse cenário, o Flu fica com o Marcos Paulo por mais alguns meses e depois perde o jogador absolutamente de graça, o pior desfecho possível. Marcos Paulo que também tinha ofertas da Inter de Milão, do Parma, de clubes da França e da Rússia. No ano passado, o CSKA da Rússia chegou a fazer uma proposta de 7 milhões de euros pelo Marcos Paulo, que preferiu não ir jogar no futebol russo. Mais recentemente, também por causa da pandemia, as propostas desapareceram, o Marcos Paulo não quis prorrogar o contrato com o Flu e o desfecho é esse, extremamente negativo para o Fluminense, que perde um ótimo jogador e ainda não embolsa qualquer centavo. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli, que anda bravo com a torcida do Atlético Mineiro e cogita até pedir a rescisão do seu contrato. Tudo porque ele se tornou o principal alvo de protestos de torcidas organizadas. Um desses protestos aconteceu nessa terça-feira, antes do jogo contra o Santos. Entre outras frases, os atleticanos gritaram, abre aspas, "Ô Sampaoli, seu vacilão, ganhar do Santos virou obrigação." Pois bem, o Atlético até venceu o Santos 2-0, fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo jogou só para o gasto e nesse momento o Atlético Mineiro é o terceiro colocado, 57 pontos conquistados, 5 pontos de desvantagem em relação ao líder internacional. O Flamengo ainda pode ultrapassar o Galo nessa quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Grêmio no Rio Grande do Sul e se vencer, joga o Atlético Mineiro para o quarto lugar. O Sampaoli entende que por faltarem só 6 rodadas para o fim do campeonato, era hora do torcedor do Atlético apoiar. E ele se incomodou com esse comportamento dos torcedores e disse a pessoas próximas que cogita a possibilidade de pedir a dispensa, a rescisão do contrato. O vínculo só termina no fim desse ano. Essa informação da irritação do Sampaoli e da possibilidade dele pedir para sair foi divulgada pelo Super Esportes. Te contei outro dia que a multa rescisória do Sampaoli no Atlético Mineiro é de 800 mil dólares. A multa era maior no ano passado, com a virada do ano, ela caiu para 800 mil dólares, ainda assim continua bastante salgada, 4 milhões e 400 mil reais. Também te contei que dentro do Atlético Mineiro há pessoas incomodadas com o custo-benefício do treinador argentino, que ganha na casa de 2 milhões e 200 mil reais por mês, o salário dele é de 400 mil dólares e não há, a partir de 1º de janeiro, mais a trava cambial. Até por isso, se o Atlético Mineiro não for campeão brasileiro, diante da insatisfação que existe dos dois lados, dos dirigentes do Atlético e também do São Paulo, não vou ficar nem um pouco surpreso se houver um consenso para a rescisão do contrato. Bora falar agora sobre um assunto chato, mas importante. Você já deve saber que o São Paulo foi alvo de uma emboscada armada por torcedores do próprio São Paulo. Não vou chamar de torcedores, por vândalos travestidos de São Paulinos no deslocamento do ônibus do CT da Barra Funda até o estádio do Morumbi, antes da partida contra o Coritiba, empate 1-1 no último sábado.
Foram 14 pessoas presas, 9 delas já foram soltas, outras 5 seguem presas porque já tinham passagens pela polícia, algumas dessas passagens ligadas a coisas relacionadas ao Estatuto do Torcedor. Mas a notícia que eu queria te contar é que a Polícia Civil de São Paulo está investigando a possibilidade de participação de um funcionário do São Paulo nessa emboscada. Tudo porque o São Paulo, quando vai a seu estádio, tem 3 rotas comuns para serem utilizadas. Uma mais comum, uma segunda um pouco menos comum e uma terceira que só usa em último caso. E optou-se por usar essa terceira linha, esse terceiro trajeto, o menos habitual, porque existia a preocupação de que torcedores fizessem protestos. O problema é que pouquíssima gente do São Paulo sabia que o São Paulo recorreria a esse terceiro trajeto. E é aí que surge a grande dúvida, a polícia quer saber como é que os torcedores que causaram a emboscada descobriram que o São Paulo se utilizaria da Eusébio Matoso para chegar ao estádio do Morumbi. Houve um pedido da polícia para que o telefone celular desses torcedores presos tenha o sigilo quebrado, para que eles possam identificar possíveis contatos com funcionários do Tricolor. A partir daí seria possível entender se houve ou não um vazamento de um funcionário do São Paulo. É importante contar para vocês que na chegada ao estádio do Morumbi, o Thiago Volpi, goleiro e um dos líderes desse elenco, discutiu fortemente com o Zé Carlos, que é o gerente de futebol do São Paulo, um cara com vários anos de casa e que cuida também dessa rota. Há uma desconfiança grande por parte do elenco do São Paulo que houve um vazamento. E o Thiago Volpi foi cobrado do Zé Carlos como é que teria surgido essa possibilidade de vazamento. Não dá para dizer que o Zé Carlos é o alvo da polícia, tá? Mas a polícia hoje trabalha com a suspeita de que existe alguém, algum X9, funcionário do São Paulo, que tenha passado o trajeto para o torcedor. Quero te ajudar a entender agora o que há de verdade na história de que Rodriguinho, meio atacante que pertence ao Bahia, pode virar reforço do Corinthians. Vários de vocês aqui no meu canal no YouTube e também no meu Instagram, no @JorgeNicola, têm me perguntado direto: Rodriguinho vai ser contratado? Tem negociação? Rodriguinho já se acertou com o Corinthians? Quando ele vai ser apresentado? Passei essa pergunta para um representante do Rodriguinho, para o empresário do jogador e também para 2 pessoas do departamento de futebol do Corinthians. E todas asseguraram que não existe qualquer negociação no momento. Rodriguinho tem contrato com o Bahia até dezembro desse ano. Inclusive tem o menor salário em bastante tempo, fatura algo na casa dos R$300 mil por mês, bem menos, por exemplo, do que os 650 mil que ganhava nos tempos de Cruzeiro. Só que o custo-benefício do Rodriguinho, mesmo ganhando 300 mil, continua sendo bem alto no Bahia. Ele tem sido muito mais reserva do que titular. Desde que foi contratado foram 34 partidas e 6 gols marcados, todos os últimos jogos saindo do banco de reservas. Ele esteve no banco contra o Sport, contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo e também contra o Defensa e Justiça. Jogador de 32 anos de idade, cujo contrato só termina em dezembro. Nem acho que o Bahia faria grande esforço para segurar o Rodriguinho, mas pelo que eu senti é o Corinthians que não demonstra interesse no Rodriguinho, por entender que o custo-benefício dele, que a idade e que a capacidade física já não o permitem ser tão decisivos quanto foi em outros tempos. Rodriguinho que quando passou pelo Corinthians conseguiu 4 títulos importantes. Campeão brasileiro em 15 e 17, campeão paulista em 17 e 18. Fez ainda 175 jogos com 35 gols marcados, é o 5º maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Foram marcados 14 gols pelo Rodriguinho na passagem pelo Timão, somente no estádio em Itaquera. Para completar sobre o Corinthians, quero te contar que a grande notícia da quarta-feira foi a informação de que 10 jogadores do Timão testaram positivo para a Covid. Para a sorte do Corinthians, todos assintomáticos já estão afastados do elenco e somente um é titular. Nem é titular absoluto, mas tem jogado com alguma frequência, o Ramiro. Todos os outros reservas, alguns nem vinham sendo utilizados. Os 10 atletas que testaram positivo estão fora dos 2 próximos jogos contra o Bahia nessa quinta-feira e contra o Ceará. Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Juan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Não acho que o Corinthians, a partir dessa notícia, se torne azarão nos 2 próximos confrontos, mas é importante que os dirigentes e membros da comissão técnica entendam como é que surgiu esse foco, para que a Covid-19 não se espalhe ainda mais pelo elenco. Flamengo, Palmeiras e Santos, só para citar 3 exemplos, tiveram enormes problemas por causa do contágio no elenco. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, que já disse sim a uma proposta do Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos. Se o negócio for fechado, ele vai ganhar o dobro do atual salário. No Flamengo ele fatura cerca de R$1 milhão por mês.
nos Emirados Árabes, teria direito a salário superior a 2 milhões de reais mensais e por um contrato bem longo, de pelo menos 3 anos de duração. Só que o martelo ainda não foi batido porque o Flamengo tem feito o jogo duro, especialmente depois das vendas do Yuri César, também para o futebol do mundo árabe, e do Lincoln, que foi jogar no Japão. Com um pouquinho mais de tranquilidade no fluxo de caixa, o Flamengo pode se dar o luxo de cobrar mais do Al Nassr. E a atual pedida é de 7 milhões de euros à vista e mais 3 milhões de euros com pagamentos estipulados em metas. Ou seja, se o Everton Ribeiro for bem por lá, o Flamengo fatura mais 3 milhões de euros. E o Al Nassr tem somente 48 horas para dar sua resposta. O Al Nassr também tem pressa, porque caso não consiga fechar com o Everton Ribeiro, vai concentrar seus esforços no Marinho. Cheguei a te contar essa história anteontem aqui no canal do Nicola. Se o Everton Ribeiro deixar o Flamengo, o rubro-negro perde um jogador extremamente importante de criação a partir do lado direito de campo, mas isso também é reflexo das enormes dificuldades financeiras pelas quais passa o clube mais rico do país. Sim, o Flamengo, o clube mais estruturado e melhor condição financeira hoje, também sofre os efeitos da pandemia do coronavírus e a falta de receitas com bilheteria, sócio-torcedor, direitos de transmissão de TV, e a venda do Everton Ribeiro só se tornou algo possível, só se tornou algo real graças a essa crise. Bora falar agora sobre a Globo, que não transmitirá a final da Libertadores da América, isso você já tá careca de saber, mas criou uma estratégia para tentar diminuir ou atrapalhar a audiência do SBT e do Fox Sports, que são os canais que vão transmitir a decisão entre Palmeiras e Santos no próximo sábado no Maracanã, a partir das 5 da tarde. O que a Globo decidiu fazer? Você já deve saber também que o Big Brother estreou nessa segunda-feira. E a Globo vai se utilizar do Big Brother, de um quadro do Big Brother, para tentar tirar a audiência dos rivais. O Big Fone vai tocar entre as 5 e as 7 da noite, exatamente durante o momento em que o jogo estará rolando. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, mas não tem Big Brother à tarde na Globo, certo? Sim, o programa é o Caldeirão do Hulk, mas exatamente para tirar a gente do SBT e do Fox Sports, a Globo decidiu criar dentro do Caldeirão do Hulk o momento em que vai tocar o telefone e o Caldeirão do Hulk vai fazer propaganda ou vai repercutir esse Big Fone no Big Brother. Estratégias da televisão a fim de tentar minimizar a audiência dos concorrentes. O SBT também se preparou com uma programação diferente para tentar capitalizar em cima da grande decisão final de Libertadores com 2 brasileiros. Desde as 3h30 da tarde haverá o programa Arena SBT, programa do Benjamin Bach, que costuma passar às segundas-feiras. Ele vai fazer um pré-jogo. E o SBT também decidiu esticar até às 7h30 da noite a programação para repercutir o campeão da Libertadores da América. Já os canais Fox Sports e também ESPN vão fazer uma programação especial desde as primeiras horas do sábado, com todas as informações direto do Maracanã, acompanhando os ônibus saindo dos hotéis, enfim, toda a cobertura completa, como você já está acostumado no Grupo Disney. Queria muito saber a sua opinião. Você vai assistir ao jogo no SBT? Você vai assistir ao jogo no Fox Sports? Tá pensando em assistir ao Big Brother no Caldeirão do Hulk? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que você dá uma bela contribuição ao canal, beleza? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!